Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje esta festa litúrgica do diácono e mártir São Lourenço. É uma celebração muito antiga, desde o século IV. Lourenço foi martirizado no século III, 258. Alguns dias depois do martírio do Papa Sisto e dos seus diáconos, o Papa Sisto tinha ido às catacumbas de São Calixto para celebrar a Eucaristia, o que nós estamos fazendo aqui, e foi preso e morto por isso, porque foi celebrar a missa, né? Tempos de perseguição, tempo do imperador Valeriano. Então foi morto o Papa e foram mortos os diáconos. O diácono São Lourenço não foi morto junto com o Papa e com os diáconos que foram mortos, que nós celebramos no dia 7 de agosto, o último, mesmo dia de São Caetano, em memória da morte de São Sisto com os seus companheiros diáconos. Porque o diácono Lourenço, ele tinha uma função, era um diácono era chamado arquidiácono, né, de muito prestígio, e ele era responsável pela administração dos bens da igreja em Roma, né? E era com muita probabilidade, inclusive, porque era comum acontecer isso também naquele tempo, um possível sucessor do Papa Sisto, né? Ele que era mais novo e colaborador direto, o bispo de Roma era eleito entre aqueles que estavam servindo a igreja de Roma naquele início, né? Então provavelmente seria um sucessor do Papa. Mas o arquidiácono não foi morto por um interesse duplo. Primeiro, porque ele administrava os bens da igreja e eles tinham interesse nesses bens da igreja. E se ele entregasse os bens da igreja, renegando a fé, seria considerado um apóstata. Então seria uma vitória dupla, né? Ter o diácono Lourenço negando a fé e ainda ficar com os bens da igreja que eram confiscados por ocasião desses martírios, dessas mortes. O diácono São Lourenço pegou os bens da igreja que tinha e distribuiu para os pobres, né? E quando então foi oferecido a ele que a vida dele seria preservada, se ele entregasse os bens da igreja, então ele conduziu aqueles seus algozes para o encontro com os pobres. Uma multidão, ele mostrou: aqui estão os bens da igreja, né? Apresentou os pobres, né? Evidentemente eles ficaram indignados e ele teve uma morte cruel, né? Tem muitas histórias sobre São Lourenço, independentemente da veracidade histórica de todas elas. É fato, sim, o seu martírio, é fato, sim, a função, é fato, sim, o cuidado com os pobres, tudo isso é verdade. Mas contam até de um diálogo, quando o Papa Sisto e os outros companheiros iam ser levados, né, presos e seriam martirizados, que São Lourenço teria lamentado, né, se dirigindo então ao Papa: ó Pai, onde vais com tanta pressa? Por que não me levas contigo? Né? Ele que sempre ajudava o Papa na celebração, quer dizer, ele se oferecendo também para ser martirizado, né? Pensas que não sou digno, né? Assim como sirvo a liturgia, estou pronto. Tem um diálogo assim que foi transmitido também na tradição, mesmo que não seja exatamente, né, com estas palavras, mostra o espírito de São Lourenço, mas ele realmente seguiria o Papa, e o Papa respondeu: estão reservados para vocês, para você, outros bens, outra ocasião, né? Como aconteceu pouco tempo depois, ao apresentar então os pobres como o tesouro da igreja. Nossa Arquidiocese de Mariana tem a alegria de contar com um grupo de diáconos permanentes. O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, recomendou a restauração do diaconato como grau estável, né, na hierarquia da igreja. Ele nunca desapareceu por completo no Ocidente, no Oriente sempre foi conservado, mas no Ocidente ele ficou muito diminuído, ficou muito como um diaconato em vista do presbiterato. Quer dizer, antes de ser ordenado padre, nós somos ordenados. Eu fui ordenado diácono
recebia-se o diaconato, como recebe-se também hoje, né? Porém, não havia esse grau mais estável que permanecessem no diaconato, no Ocidente. No Oriente sempre teve, né? E o Concílio Vaticano II recomendou essa restauração como grau estável do diaconato permanente, a critério das conferências episcopais e dos bispos das dioceses, sobre a conveniência pastoral, sobre a oportunidade, sobre o momento, sobre a maneira de restaurar esse diaconato. Na nossa arquidiocese, esse processo começou com Dom Luciano. O servo de Deus, Dom Luciano, começou a fazer as primeiras ordenações dos diáconos permanentes, foram cada um com uma história, cada um com a sua preparação. E depois Dom Luciano criou a Escola Diaconal São Lourenço, justamente o santo que nós estamos celebrando hoje, que é o patrono, então, da escola de formação dos futuros diáconos permanentes. E a Escola São Lourenço, então, passou a funcionar junto ao Instituto de Teologia do Seminário São José da Arquidiocese de Mariana. Nessa escola São Lourenço é que se formou também o nosso querido diácono Délio, né? O diácono Luiz Carlos já pertence a uma geração anterior, quando não havia ainda a Escola Diaconal São Lourenço, e teve a sua formação não nessa escola na Arquidiocese de Mariana, mas teve a sua formação, a sua preparação, como os outros também tiveram, para receber o diaconato. Então é uma alegria, e para nós na nossa paróquia é um privilégio ter os dois, né? Pessoas realmente dedicadas à comunidade, que tanto bem fazem em nosso meio. Queremos agradecer a dedicação do diácono Luiz Carlos, do diácono Délio, e hoje, nesta festa litúrgica de São Lourenço, rezamos especialmente pelos dois, para que o Senhor continue abençoando suas vidas, para que o Senhor lhes dê força no exercício desse ministério, que é um ícone do Cristo servidor, né? Jesus veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Estamos no mês das vocações, essa é a semana da família. Na primeira semana pensamos sobretudo no ministério ordenado, mas hoje é dia de São Lourenço, então fazemos referência a esse grau do ministério da ordem, não são degraus, mas são graus, que é o ícone do Cristo servidor. Então, na comunidade, servem pelo anúncio da palavra, pelo serviço da liturgia, pelo serviço da caridade. Então, isso que fez São Lourenço, de apontar os pobres como tesouro da igreja, é missão também do diácono, né? Ajudar a igreja a ser servidora da caridade, anunciar a palavra e cuidar do culto litúrgico, o que os nossos diáconos fazem muito bem. Que Deus continue abençoando, caríssimo diácono Délio, sua vida e seu ministério, e nosso caríssimo diácono Luiz Carlos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.